Meu nome é Maria Helena dos Santos. Tenho 68 anos. Moro em Niterói, numa casa velha de frente para o bairro onde passei a maior parte da minha vida. Fui professora primária por quase 40 anos. Me aposentei. Fiquei viúva há 15 e passei os últimos anos costurando lembranças, contas e o silêncio da casa. Hoje cuido do meu neto, Lucas, porque a vida, às vezes, faz de nós abrigos temporários para quem perdeu tudo. No meu peito tem cansaço, culpa e uma vontade imensa de acertar tudo o que deixei ferido. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais que cortam fundo, considere se inscrever. Não é fácil abrir isso, mas talvez alguém aí precise ouvir. A tarde entrou rasgando o dia com aquele ar úmido do verão carioca. O mar não vem até a janela, mas a umidade traz com ela cheiro de mato molhado, café velho no bule e as buzinas lá embaixo. A casa rangeu de costume. O taco se contraiu com o calor, o ventilador disparou um barulho grave que eu já aprendi a identificar como canção de fundo. Lucas estava sentado na mesa da cozinha, os dedos brincando com o pano xadrez, os olhos 4 vezes mais velhos que os seus 17 anos. Ele havia chegado de manhã, depois de falar com a mãe, a minha filha, ao telefone. Não era a primeira vez que ele vinha para cá buscando algo que eu não sabia dar. Vó, ele disse, sem levantar a cabeça, não devia mais morar aqui. Aquela frase caiu no ar como um tijolo. O coração deu um nó que ia do estômago até a garganta, e eu senti o peso de todas as manhãs que passei acendendo a luz para uma casa que já não prometia segurança a ninguém. Por um segundo, achei que fosse algo prático. A casa com goteira, o bairro mudando, um possível dono chegando. Mas nos olhos dele havia algo que não era falta de conforto. Havia medo, desgosto e um cansaço que eu conhecia bem. Era o mesmo olhar que minha filha teve, anos atrás, quando bateu a porta. Eu me levantei devagar. Cada movimento parecia antigo, a coluna lembrando cada inverno, cada parto, cada aula em pé, cada vez que escondi o choro para que ninguém acreditasse que eu também desmoronava. Abri a gaveta da mesa onde guardo as coisas da casa, selos antigos, uma fotografia amarelada do meu marido, papéis de contas. No fundo, onde eu colocava coisas importantes, estava a escritura. O papel tinha o cheiro do tempo, um leve amarelado, a gordura dos dedos de quem já leu demais. Tirei a escritura da gaveta e deixei na mesa. Não disse nada. Não sabia que palavras cabiam naquele espaço. Lucas me olhou, os olhos grandes, procurando explicação na minha face. Eu imaginava 1000 respostas, desde a meu título de propriedade e ninguém vai nos tirar até vou vender e te dar tudo. A verdade que pensei, e que doeu mais, foi outra. Aquela escritura tinha sido, por anos, o que eu usava para me convencer de que tudo que fizera valerá a pena. Era o lugar que eu dizia para mim mesma que era seguro, mesmo quando às vezes não era. Lucas tocou no papel com a ponta do dedo, como quem pede licença para tocar uma ferida. O cachorro do vizinho latiu, o som vindo abafado pela janela. Uma moto atravessou a rua soltando um ronco. Eu respirei fundo e deixei a saliva ficar salgada na boca. Gosto de sangue e lembrança me veio. Quando era jovem, a casa significava proteção e promessa. Posteres nas paredes, um varal sempre estendido, pão ainda morno saindo do forno. Essas memórias conviviam com outras, portas batidas, noites veladas com um pai que bebia até a madrugada, sussurros entre irmãos que eu fingia não ouvir. Não devia mais morar aqui. Ele repetiu, agora como quem fala para si. Aquela frase me trouxe o passado todo junto, em prantos pequenos, a separação sem festa, o filho que escolheu o silêncio e o álcool, as noites em que alguém bateu a porta e eu me lembro de ter fingido que não estava em casa. E também me trouxe a mão que eu segurei quando precisei esconder uma decisão covarde. Naquele gesto de puxar a escritura da gaveta, eu segurava uma verdade que vinha sendo adiada. Se isso está te tocando de alguma forma, curta o vídeo. Um like ajuda a gente a alcançar outras pessoas que talvez precisem ouvir algo parecido. Não estou pedindo para salvar a minha história, mas para que a sua não seja só sua. Quando eu olhei para o Lucas, entendi que aquela casa era uma placa de trânsito apontando para vários caminhos, alguns para diante, outros de volta para fora. E eu, naquela mesa simples, tinha nas mãos um pedaço de papel que poderia decidir o rumo de alguém jovem que ainda podia escolher. Só que eu também tinha medo do que meu passado poderia desencadear, das perguntas que não queria responder, do peso de admitir que talvez, por muito tempo, eu tenha protegido as pessoas erradas. A noite veio e o barulho do bairro ocupou a casa. Fora, uma chuva fina prometia lavar, sem prometer nada. Quando fechei os olhos naquela noite,
vi o rosto do meu marido João, a primeira vez que ele deixou o bar sozinho e me ofereceu a chave da porta da nossa casa. Lembrei do dia em que assinei os papéis da compra. Era uma época de promessas, quando a taxa ainda costumava caber no orçamento e a gente acreditava que lar era coisa que se podia construir com esforço e duas certezas: trabalho e família. Tínhamos 2 filhos, Carlos e Ana. O Carlos foi embora cedo, com raiva do mundo e um punho para provar que sabia fazer barulho. Ana ficou ao meu lado, doce e cheia de perguntas. Ela se casou, se desfez e deixou uma menina no meu colo que eu aprendi a chamar de neta até que a mãe voltasse a respirar. No meio disso tudo houve traição. Sim, mas não a traição que se conta nos velhos causos com o amante na varanda. A traição foi feita de omissões. Eu ocultava coisas para proteger alguns e sacrifiquei outros sem saber. Houve dias em que a conta não fechava e eu negociei favores, adiantei salários aos vizinhos, pedi emprestado e, no fim, busquei uma solução que parecia, à época, menos dolorosa: colocar a casa em meu nome e segurar tudo ali dentro. Eu disse que era para proteger os filhos, proteger os netos. Mas proteger de quê, se a proteção virou prisão? Uma vez, quando Ana tinha 24 anos, ela encontrou uma carta escondida numa gaveta. Era de um banco da cidade de São Paulo. Ela me perguntou, com aquela voz cheia de desconfiança que costuma ter quem foi traído por expectativas: Mãe, o que é isso? Eu inventei. Disse que era papel velho, que eu já não sabia por que guardava aquilo. Ela chorou e foi embora. Às vezes penso que aquele foi o primeiro grande rastro de silêncio que criamos e que passou dos avós para os filhos como uma herança amarga. A minha casa foi testemunha de brigas que não consegui impedir. Carlos aprendeu cedo que a voz alta substituía o abraço. Ele cresceu com rancor e, em algum momento, deixou o lugar e o retorno foi sempre uma escada para discussões. Quando a mãe dele, minha ex-genro, deixou o menino na minha porta, eu prometi que ia cuidar. Promessa fácil de fazer quando se tem sono e coração cansado. Lucas, desde pequeno, andou pelos cômodos da casa como se estivesse desarmando uma mina. Conhecia cada defesa que eu faria: um prato no armário, um velho cobertor, as plantas que eu insistia em regar. Depois do divórcio dos pais e das brigas violentas, ele dormiu no meu quarto por meses. Às vezes eu acordava chorando porque havia sonhos de porta batendo. Outras vezes ele falava de pessoas que vinham buscar dívidas. Havia muito barulho na vida dele, adultos que não escolhiam a calma. Vó, ele já tinha dito: eu não aguento mais briga, não aguento mais o nome do meu pai aqui. Quando eu falo pai, eu sinto raiva. Eu não quero que nossa casa seja um museu de insultos. As palavras dele me doeram mais do que eu gostaria de admitir. Eu senti culpa por ter, muitas vezes, neutralizado quem pedia defesa para não perder a aparência de família. A aparência, essa coisa traiçoeira, nos cobrou caro. E como se não bastasse, havia a visita daquele primo distante, o irmão do meu marido, que sempre olhava a casa com um sorriso que cheirava a futuro leilão. Ele sussurrava que a propriedade era grande, que se ajeitasse o documento era possível transferir. Eram rumores que, quando alguém repete, viram argumentos, e quando viram argumentos, podem virar ação. Em certa ocasião, depois de uma discussão feia com Carlos, a última antes dele sumir por uns 2 anos, eu fui à prefeitura tentar regularizar um muro. O rapaz do setor, de nome humano e expressão impessoal, comentou algo sobre débitos anteriores, IPTU atrasado que poderia complicar a posse. Aquilo me bateu no estômago. A casa, que eu jurara proteger, dependia de pagamentos que vinha adiando. Eu poderia ter vendido uma parte, arrendado um quartinho, pedido ajuda. Mas o orgulho e o medo de encarar o que os outros diriam me paralisavam. Melhor, pensei, segurar a escritura e fingir que estava tudo bem. Vó, eu já disse que não me sinto seguro, Lucas me disse uma tarde, puxando da manga do moletom. Eu preciso ir embora antes que eu me acostume com a dor de novo. Eu olhei para a escritura na mesa e vi refletido nela não o valor do imóvel, mas o preço de uma vida feita de compromissos e omissões. Pior, vi que eu poderia tomar uma decisão que salvaria um menino e me condenaria a lidar com as perguntas que eu tinha empurrado para baixo por décadas. Às vezes as pessoas se protegem do passado empurrando-o para a gaveta, deixando tudo ali até que cheire mal demais para não abrir. Eu, por muito tempo, fui mestre em empurrar gavetas. Se isso está mexendo com você, comenta aí se já teve que escolher entre proteger alguém e revelar uma verdade. Eu leio tudo, acredite, cada comentário é um aceno que me menoscaba o peso. A casa tinha um quarto pequeno, com vento que vinha por trás da cortina.
Foi nesse quarto que minha filha, Ana, escondeu uma caixa de cartas que, por muito tempo, ninguém ousou abrir. Quando a caixa foi encontrada, eu escolhi não ser curiosa. Às vezes, por medo do que se poderia descobrir, eu preferi manter o silêncio como escudo. Silêncio que, com o tempo, deixou cicatrizes mais profundas que qualquer briga. A ausência de palavras é traição também. Quando a Ana morreu, foi um acidente, ou foi o destino, como as pessoas disseram, ficou uma lacuna que nunca se fechou. Ela foi embora com perguntas que eu devia ter respondido e com palavras que eu deveria ter dito. Depois da morte dela, Lucas veio para ficar comigo. Falava pouco. Ficava muito tempo olhando pela janela, vendo a rua que era sempre a mesma, mas que continuava se transformando. Às vezes, de madrugada, ele se levantava e ia para a cozinha, pegava pão, fazia café e voltava para o quarto sem me acordar. Eu o notava pela luz que escapava por baixo da porta, pelo cheiro de café velho, gosto que me lembra minha mãe e também as festas de fim de ano. A vida, para nós, andou em dois modos. O que é preciso, pagar água, botar comida na mesa, e o que é impossível, conversar sobre o que aconteceu de verdade. Houve uma visita que mudou tudo. Um primo distante apareceu com papelada e um advogado com rabo de olho. Eles trouxeram perguntas e, no bolso, a insinuação de litígio. A senhora tem a escritura? Perguntou o homem de terno como se pergunta o número da bandeira em jogo. Eu mostrei. Ele folheou, precisou mais tempo para ler, e depois sorriu de lado, aquele sorriso que eu sempre associei a contas por pagar sendo empurradas para frente. Disse que havia um erro no registro, que a transferência feita muitos anos atrás não estava clara. Pessoas podem contestar. Eu senti um frio no corpo, aquele frio que vem antes de uma tempestade. Lucas ouviu parte da conversa. Naquele momento, quando o homem de terno mencionou contestações, o rapazinho que já tinha tantas perdas me olhou como se eu fosse a causa de todas elas. Ele não disse. Mas eu ouvi o rancor nos passos dele, quando subiu a escada. Deitado, olhei para o teto e entendi que a escritura não era apenas papel. Era um fio que nos ligava a decisões passadas que eu tinha tomado para sobreviver e que agora ameaçava se transformar em corda. Numa noite, depois de jantar arroz com feijão e um pouco de peixe que eu ainda conseguia cozinhar bem, Lucas me pegou pela mão. Vó, eu posso ir para casa de um amigo? Perguntou. Era simples, mas havia peso. Casa de um amigo era menos palavra do que esperança. Eu disse que sim. Meu corpo reagiu como se fosse um tris para saltar, medo e libertação misturados. Quando ele se preparava para sair, eu peguei a escritura, fui até a mesa e a empurrei para o centro, na frente dele. Foi um gesto sem fala. Ele olhou. Entendeu que não era o mesmo que me ver pedir que ficasse. O que é isso? Perguntou. É seu. Se você quiser, respondi sem pensar muito, deixando exposto algo que eu vinha guardando como segredo, a possibilidade de transferência. A confissão saiu sem pompa, sem texto ensaiado. Parecia menor do que devia ser, tão estranhamente pequena diante de tudo. Ele riu, um riso sem humor. Vó, eu não quero sua casa. Eu quero não ter dor todo dia. Ele disse isso e saiu com a mochila vermelha, deixando a porta semi-aberta. Na rua, a chuva caiu forte e eu fiquei sozinha com o cheiro de peixe e fumaça. A escritura na mesa parecia um espelho empapado de lágrimas. Eu sentia a urgência de fazer algo, não sabia o que. Vender a casa. Transferir. Entregar de mão beijada para alguém que dela cuidasse. Ou então, simplesmente, manter tudo e continuar engolindo o custo de um silêncio que me corroía por dentro. Se está ajudando, deixa um like. Me peguei pensando, tentando transformar minha confissão em algo útil. Uma parte de mim queria que a história servisse para alguém, outra parte queria que ninguém mais seguisse os passos que eu pisei. Os dias que se seguiram foram de decisões pequenas e grandes. Passei por cartórios, conversei com advogados com cara de quem fala pouco e cobra caro. Ouvi termos que mal conhecia: usucapião, inventário, penhora. Cada palavra era um martelo. Era doloroso saber que o que eu defendia com unhas e dentes podia, de repente, ser reduzido a números em uma planilha. Havia também os telefonemas estranhos. Alô, estamos entrando em contato devido a pendências. E eu desligava a cada vez com a mesma sensação de estar sendo avaliada por quem lucra com medo. Lucas voltou uns dias depois, com a mochila mais leve. Trouxe notícias que mexeram comigo. O pai dele, meu filho Carlos, havia aparecido na cidade, dizem, bêbado e falando alto. Alguns vizinhos viram. Carlos e eu tivemos brigas que ninguém precisa saber todos os detalhes,
mas sei que falhei muito com ele. Quando era pequeno, eu o protegia demais das minhas próprias frustrações, e ele aprendeu a usar os gritos como defesa. Ele buscava culpados e encontrou, muitas vezes, em mim. Quando ele saiu de casa, eu fui a última pessoa a querer entender as razões. Porque entender significaria admitir que eu também feri. Vó, eu vi meu pai na feira, disse Lucas, com os olhos um pouco vermelhos. Ele me olhou e não me reconheceu. Disse coisas, disse que a casa era dele. Que um dia ia voltar para buscar o que é dele por direito. Foi como um choque. Meu corpo inteiro se contraiu. Eu sabia do histórico de brigas sobre heranças, sobre promessas que se fazem bêbadas e que depois viram cair nas facas. Eu sabia também que não podia esconder tudo sob o tapete. Se Carlos realmente avisa o que quis, e se as pessoas começassem a se mexer, a história poderia ficar feia. Lembrei da promessa que fiz a Ana, no leito do hospital. Cuida do Lucas, disse. E ali estava meu neto, tentando ser menino e homem ao mesmo tempo, pedindo para não morar numa casa que cheirava a dor. Na noite em que Carlos veio, a campainha tocou. Era madrugada e o barulho da chuva em cortina fazia com que os ruídos parecessem mais agudos. Olhei pela janela e vi a silhueta dele, magra, o rosto sucado por anos de sobrevida. Abri a porta. Ele entrou com o mesmo sorriso curto de sempre. Mãe, ele disse, sem carinho. Eu senti as palavras como lâminas. Ele parou na cozinha e olhou para a mesa, viu a escritura. Seus olhos brilharam por um segundo, um brilho de cobiça, talvez de esperança. Essa casa sempre foi nossa, ele falou. Você sabe que a gente precisava disso. Como você pôde, mãe? Tentei explicar. Falei de medos, de noite sem pagar a conta, de promessa. Ele riu com tristeza e disse, promessa não paga a conta. Eu vi nele todos os anos que ele carregara sem ter ninguém para dizer que estava errado, que precisava de ajuda. Quando ele tocou o papel, eu senti uma raiva tão antiga que quase não me reconheci. Quase respondi com as palavras que guardei por uma vida inteira, palavras duras, acusadoras. Mas aí fixei no rosto do Lucas, que olhava pela escada, com medo misturado com raiva, e percebi que não podia transformar aquela manhã em mais uma briga que nos consumiria. Leve o que quiser, falei, num tom que mais parecia um convite para ele tomar, em vez de diálogo. Talvez eu tenha me dolado de mim. Talvez eu tenha tentado aplacar a dor com algo que tinha valor. Ele não levou nada. Sentou-se à mesa, encarando o papel, e, pela primeira vez em muito tempo, pedimos os dois silenciosamente pelo que se perdeu. Depois, Carlos saiu e a porta bateu com força. Fiquei sozinha com a escritura na mesa e com a sensação de ter sido pequena. Eu havia pensado em manter tudo, em não ceder, em me firmar como dona do que era meu. Mas ser dona não é só ter assinatura, é saber o que se faz com o que se tem. Eu podia vender. Eu podia transferir. Ou podia, simplesmente, abrir a casa para que certos erros não se repetissem. Se essa parte da história te toca, comenta o que você faria no meu lugar. Gosto de ler e responder, cada palavra sua é um fio que me conecta a quem mais sofreu e aprendeu. Os dias seguintes foram de conversa, muita conversa, a um só tempo remendo e afago. Convidei Lucas para sentar comigo e ouvir, de verdade, o que eu não tinha tido coragem de falar por anos. Falei de quando seu pai era menino, recontando histórias que eu sempre guardei na memória como se fossem bálsamos. Das brincadeiras na praia, do primeiro gol de Carlos no campinho de terra, da vez em que ele quebrou o braço e teve medo de perder a confiança do mundo. Falei também dos erros, de quando preferi manter a ordem a iluminar a verdade, de quando tirei a casa do leilão com um favor que hoje pesa como limão na boca. Lucas chorou. Num primeiro momento, foi choro de menino que não entende o tamanho do mundo. Depois, com o tempo, foi choro de quem entende as camadas humanas do que chamamos de família. Demos ao pranto o lugar que ele precisava. Quando ficou mais calmo, ele pegou a escritura com as mãos trêmulas e olhou para mim. Vó, disse, eu não quero que você se sacrifique por mim. Mas também não quero que a casa vire briga. Eu só quero que a gente possa viver sem ter medo de ligar para alguém. Aquela frase me deu o mapa. Não era sobre o imóvel, era sobre segurança emocional. Decidimos, então, por um caminho que não é perfeito, mas é honesto. Transferi parte da escritura para Lucas. Ele ainda é menor de idade, então os documentos foram redigidos de forma que eu mantivesse a gestão, com a condição de que, ao completar a maioridade, ele tivesse a escolha de vender, ficar ou transformar a casa em outra coisa. Também procuramos ajuda, marcações com psicólogo para Lucas, e para mim,
Terapia para entender por que a omissão foi o fio favorito da minha vida. Carlos voltou mais uma vez. Sentou-se conosco. Havia vergonha no rosto e pedidos de desculpa que não soaram vazios. Não foi reconciliação de filme, não tem fim feliz com música ao fundo. Mas foi primeiro passo, admitir, pedir ajuda, procurar tratamento. Não todas as feridas se fecharam. Algumas cicatrizes doerão sempre, e o perdão, quando vem, é lento. Mas a casa começou a deixar de ser um tribunal e passou a ser uma oficina de concertos. No fim, deixei a escritura sobre a mesa uma manhã, exatamente como havia feito no primeiro dia em que Lucas falou. A diferença é que desta vez a colocamos em lugar claro. Não mais um objeto escondido numa gaveta como um segredo que corrói. A escritura agora era instrumento. Falei com Lucas, você tem escolhas. Ele me olhou e sorriu, pequeno, mas sincero. Foi um sorriso de quem ganhou tempo para reconstruir a própria vida. Se estiver chegando até aqui, não esqueça de se inscrever se quiser ouvir mais histórias assim. E se alguma segue dentro de você, compartilha nos comentários, eu leio e respondo. No final das contas, o que aprendi foi simples e doloroso. Proteger alguém nunca pode significar apagar sua voz. O silêncio que criei durante anos tinha a intenção de proteger, mas causou mais estragos do que qualquer tempestade. A escritura na mesa deixou de ser um símbolo de posse para se tornar mapa de saída. Não era sobre perder a casa, era sobre recuperar a dignidade de quem vive ali. Se tem uma lição que quero deixar é essa: a honestidade dói, mas abre espaço para a cura. As casas guardam memórias. O que precisa ser guardado não é o tijolo, mas o pacto de cuidado que fazemos uns com os outros. Eu não consertei tudo. Não fechei lacunas que já haviam corroído tanto. Mas fiz um acordo com meus dias, não mais omissão. Quando o neto disse não devia mais morar aqui, eu escolhi colocar a escritura à vista, não para fugir, mas para que o lugar que habitamos viesse com escolhas reais. E isso, por agora, me basta.